Deixa só um minutinho de novo, mais opções. Não, tá ok, já está gravando. E nós, então, vamos projetar aqui para vocês, né, um vídeo. Aí vocês, se alguém tiver algum problema com áudio, me fala, tá? Ana Júlia, aí, se alguém escrever aí no chat, me comunica, por favor, que a gente para ver o que aconteceu. Mas a ideia é projetar um videozinho simples sobre questão, né, da água no estado sólido, da água no estado líquido, e aí depois a gente retorna àquela discussão, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui a tela de compartilhamento, vou incluir o áudio no sistema e vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, internet, isso, e vou colocar a tela inteira. Vocês conseguem visualizar aí a tela inteira? Tá dando para ver? Hein, Ana, tá ok? Não apareceu nada ainda, não. Não? Ninguém visualizou? Não, não. Não? Também não. Eu também não. Não? Então, vamos voltar lá. Vamos lá no nosso Teams, né? Ó, fechar compartilhamento. Vou abrir de novo. Bandeja de compartilhamento. Incluir áudio no sistema. E vamos ver se vocês conseguem visualizar. Visualizaram? Agora foi. Agora sim. Agora sim. Então, ótimo. Então, tá aqui. Eu vou só colocar a tela inteira, tá bom? Conseguiu visualizar a tela inteira? Aumentou a imagem aí para vocês? Então, eu vou pôr o videozinho rodar, tá bom? Epa. Por que o gelo flutua na água? Fala, galera, beleza com vocês? Bem-vindos Não aí era a esse mais um vídeo vídeo. não, gente, só um minutinho. Esse aqui não. Este. Já vimos que as partículas de um sólido estão muito próximas umas das outras e mais compactadas, e por isso é de se imaginar que uma substância no estado sólido terá maior densidade do que no estado líquido. Pensando assim, o gelo deveria ser mais denso do que a água e, portanto, não deveria flutuar. Porém, não é isso que observamos na natureza. A próxima Professora, a senhora mutou o vídeo. Conseguiram visualizar agora? Sim ou não? Visualizar? Sim, mas a senhora colocou em mudo. Sim, a gente tá vendo, mas não tá ouvindo. Ah, pelo amor de Deus. Tá bom, então agora eu vou colocar de novo aqui. de um sólido estão muito próximas umas das outras e mais compactadas. Sim, e por isso agora é tá. de se imaginar que uma substância no estado sólido terá maior densidade do que no estado líquido. Pensando assim, o gelo deveria ser mais denso do que a água e, portanto, não deveria flutuar. Porém, não é isso que observamos na natureza. A próxima animação responde a essa pergunta. Professora, não tem áudio ainda. Na verdade, eu acho quando que vai começar. Por enquanto ele acho tá que é o sem áudio vídeo. mesmo. A animação deve ser sem áudio, Samuel. A animação é sem áudio mesmo. A água, quando Só se cristaliza, isto é, quando agora, passa para o estado ouvindo? Ouviram Sim. agora? Sim. Sólido, Então, tá se certo. organiza formando estruturas hexagonais. Essas estruturas fazem com que o volume ocupado pelas moléculas seja maior e, portanto, sua densidade se torna menor. Esse fato ocorre apenas com a água. Assim, a água é a única substância que, quando sólida, tem uma menor densidade do que quando líquida. Agora está sem áudio. Observe essa garrafa de vidro com água em temperatura ambiente. Observei.
Ao colocá-la no congelador, verificamos que a água passa ao estado sólido, aumentando seu volume. Isso proporciona a quebra da garrafa. Caso queiram realizar esse experimento em suas casas, utilizem garrafas de plásticos, assim vocês evitarão acidentes. Como o volume é maior, a densidade torna-se menor, por isso o gelo flutua na água. Ok, pessoal? Ok. Professor, então a Conseguiram visualizar? densidade... Ouvir? Para a maioria das substâncias, a densidade... Só um minutinho. Epa, eu quero... Só um minutinho aqui. Esse aqui eu não quero mais, não. Ok, agora sim. Conseguiram visualizar essa tela ou não? Sim. Sim. Sim? Aí, voltando aqui, então, para a nossa louça, certo? Sistema foi interrompido devido a seu erro. Tá bom. Ok, acho que eu tive um problema Então, aqui, a hora que eu fui... Oi, pode falar. Quem quer então, comentar? Heloísa, então a água ela Heloísa, tem pode falar. Isso. A água tem uma menor densidade no estado sólido por causa daqueles espaços que ficam entre ela no formato hexagonal? Isso, por quê? Como que era a equação da densidade que nós vimos no sábado? Densidade é uma relação que entre massa e volume. Se eu tiver um maior volume, certo? Essa grandeza aqui, ela permanece o quê? Constante, não foi isso que nós vimos? Se eu tiver um maior volume, Sim. o que vai acontecer com a nossa massa para essa grandeza aqui, para isso aqui permanecer constante? Se eu aumento o volume, a massa vai ter que fazer o que com a massa? Para o valor ficar igual ao que era antes, manter constante. Se a densidade ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional ao volume? Porque eu tenho exatamente aqueles hexágonos aqui. Ó, eu tenho esses hexágonos aqui, não foi que ele mostrou lá naquele videozinho? Né? Então, eu vou formando tipo um hexágono, a estrutura da água. Isso a gente vai, inclusive, detalhar um pouco mais, né? Quando nós trabalharmos com a geometria da molécula de água. Então, se eu tenho uma expansão de volume, eu vou ocupar uma massa nesse volume, uma massa maior ou menor? E, pessoal? Se eu tenho uma expansão de menor, né? E aí, se eu tenho uma massa menor, o que acontece? Cadê a minha amiga Ana Júlia aqui, ó? Consegue ler aqui, Ana, para mim? Observe que a água líquida... Não está aparecendo a lousa, professora. Não? Espera aí. Vocês não conseguiram visualizar a lousa? Ah, por isso que eu achei que vocês estavam visualizando. Não, tá visualizando a tela do YouTube ainda. Do YouTube. Ah, desculpa aí, pessoal. Vamos lá, então. Abrir compartilhamento. Vamos... Área de trabalho. E agora, visualizaram? Sim, agora tá. Agora sim, é porque eu tava fazendo desenho aqui, vocês não estavam vendo. Então, o que eu fiz foi isso aqui, ó, que eu fiz aqui na lousa, ó, tá? Densidade é uma relação entre massa e volume. Aí, o que o videozinho do YouTube falou? Conforme vai fazendo os hexágonos, não é isso? A figura geométrica aí, eu vou aumentando, eu tenho um maior volume ocupado por uma determinada, essa massa vai ser uma massa o quê? Quando está no estado sólido, né? Do estado líquido para o estado sólido. Não foi isso que ele mostrou lá os desenhos? Conforme ela passa para o estado sólido, eu tenho essa compactação aqui, mas como eu formo esses hexágonos, na verdade, vamos voltar aqui o raciocínio. O que é estado sólido? O que é estado líquido? Seria sólido
Para a gente entender melhor isso. Sólido. O que acontece com as moléculas no estado sólido, de um modo geral? No sólido, as moléculas ficam mais perto umas das outras, e no estado líquido ficam mais espaçadas. Certo. E se as moléculas ficam mais próximas uma das outras, elas ocupam um maior volume ou um menor volume? Teoricamente era para ser menor, né? E isso, elas ocupam um menor volume. Se elas ocupam um menor volume, numa determinada densidade que permanece constante, então eu vou ter o quê? Uma maior ou menor massa? Um menor volume, uma maior massa, para que esse termo aqui permaneça o quê? Constante, certo? Para que esse valor, essa razão aqui, permaneça a mesma. Agora, quando eu passo, né? Então, essa é a ideia do sólido. Então, se eu tenho o sólido, eu tenho o quê? Uma compactação. Menor volume, maior massa. Se eu tenho maior massa, o que vai acontecer com a minha densidade nesse aspecto? Logicamente, eu alterei a temperatura, aí ela já não vai permanecer constante. Ele vai ser mais denso. Se ele é mais denso, ele vai para onde? Vai ficar na parte superior, se eu tenho um recipiente aqui. Ele vai ficar na parte superior desse recipiente, ou essa partícula vai para o fundo do recipiente? Vai pro fundo. Teoricamente tinha que ir para o fundo, né? Porque tá mais denso. Teria que ir para o fundo, tá mais denso. Mas a água, Ana, você consegue ler aqui agora? E foi o que a gente viu aqui no gráfico no sábado? Consegue visualizar aqui? Na verdade, observe que a água líquida. Na tela eu não consigo, não, mas eu tô com um livro aqui. Não está conseguindo visualizar a tela, então deixa eu arrumar aqui. Não, na tela tá meio difícil de ver, mas eu tô com um livro. Aí agora para os outros. Aumentou, melhorou? Melhorou para a visualização? Ótimo. Porque quem não está com o livro consegue acompanhar aqui também. Então, observe que a água líquida... Observe que a água líquida, no intervalo de temperatura indicado, apresenta densidade superior à água no estado sólido. Entretanto, isso é uma exceção. Pois no caso da maioria dos outros materiais, como o etanol, observa-se que o estado sólido apresenta maior densidade que o estado líquido. Qual será o efeito? Só um pouquinho, Ana Júlia, só até aqui. Daí você continua aqui, só para a gente fazer essa compreensão. Foi o que vocês falaram aqui, né? O estado sólido é o quê? As moléculas estão mais próximos, consequentemente, eu tenho mais massa nesse determinado volume, e a densidade, então, é o quê? Maior, e se a densidade é maior, o material vai para o fundo do recipiente. Foi isso, não foi? Foi. Isso. Foi. Isso. Então, tá bom. Agora, o que aconteceu com a água? Todo mundo já fez esse experimento em casa. Você colocar um gelinho, né, a água no estado sólido, num copinho com água. Você vai observar que o gelinho não desce. Ele fica sempre o quê? Na parte superior. Em cima. Né? Fica em cima. Olha, professor, e por que ele fica em cima? Que a densidade dele é menor? Que a densidade dele é menor. Mas por quê? Se no estado sólido as moléculas estão mais próximas, então, consequentemente, eu tenho maior massa, então o estado sólido tem uma densidade maior. O gelo é o contrário, menor. fora que tem partícula de ar presa no gelo, junto com a água. Mesmo sem as partículas de ar, a densidade ainda é menor. O líquido tem maior densidade do que a água no estado sólido, certo? Uma das coisas que nós comentou. Então, deixa eu ver se eu entendi. Isso está relacionado a dois fatores. Pode falar. Então, a água, quando está no estado sólido, ela cria esses formatos de hexágono, e aí acaba que tem mais
fica meio que oco dentro dela, né? Dentro desses espaços de hexágono. Além de você ter a questão, além de você ter as bolhas de ar, todo mundo já pegou uma pedrinha de gelo e já observou, tipo umas bolinhas no meio assim, não já observaram as bolinhas nas pedrinhas de gelo? As bolinhas assim? Sim, sim. Ela está ocupando esses hexágonos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma expansão de volume. Se eu tenho uma expansão de volume, eu tenho o quê? Uma menor massa. Consequentemente, né, um maior volume e uma menor massa, a minha densidade vai ser o quê? Menor. Se a minha densidade vai ser menor, né, ela vai para o fundo, contrário, eu falei contrário. Se a minha densidade vai ser menor, então ela vai ficar onde? Na parte superior, e não vai para o fundo do recipiente. Tá? Então, isso é uma particularidade de quem? Da molécula de água. Então, são duas particularidades importantes da molécula de água. Primeiro, por causa da geometria da molécula, que nós vamos comentar mais futuramente com os senhores, né? Que a molécula de água tem essa geometria angular, né? E isso é que faz, e ela tem também as chamadas ligações de hidrogênio, tá? Essa atração entre essas moléculas, isso aqui é chamada de ligação de hidrogênio, que faz com que ela vá formando esses hexágonos. E isso é que dá essa característica da densidade da água do estado sólido ser menor do que a densidade da água no estado de agregação líquida. Professor. Sim. Então, se, sei lá, a gente estivesse no vácuo onde não há oxigênio, a densidade ia mudar? Ela pode alterar um pouquinho, mas não é só as bolinhas de ar que interferem, é a geometria da molécula. São os dois fatores. Na verdade, no espaço, a água não ferve? Aí é uma outra história. A gente tá falando porque ela perde oxigênio dela. Porque a vaca é sem ar, então não teria o ar da água. Estou falando, assim, lógico, considerando essas características atípicas, né? Mas o importante aqui é que vocês entendam o seguinte: isso está relacionado com essa geometria aqui, ó, hexagonal da molécula de água. Tá? É a atração entre elas que faz com que elas vão formando esses hexágonos, que foi um videozinho, apresentou lá aquele desenho de bolinha vermelha e branca que ficou mudo, inclusive. Tá certo, pessoal? Compreenderam isso ou não? Sim. Lá? Ana, agora sim. Agora lê o segundo parágrafo para nós, por favor. Qual será o efeito observado nos valores de densidade de um material se neste houver pelo menos dois componentes? Considere a adição de diferentes quantidades de água e etanol em um mesmo recipiente, obtendo as densidades apresentadas na tabela abaixo. Agora a gente vai voltar naquilo que a gente estava discutindo, né? Lembra que a gente estava realmente discutindo, era isso aqui. Eu vou até aumentar um pouco essa tela, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouco mais. Deixar ela aqui, né? Já que vocês falaram que não está conseguindo visualizar bem. Consegue visualizar agora? Que está aqui nessa tabela? Sim? Uhum. Então, nossa discussão inicial do sábado que nós começamos era aquela questão de quê? Da adulteração do etanol como combustível, né? Aí a gente vem discutindo essas questões, né, com relação à densidade da água, a densidade, como calcular essa densidade, utilizando uma vidraria de laboratório, que aproveita, mostramos isso para vocês, não foi? No sábado? Então, deixa eu só apagar isso aqui, senão fica ruim aqui para nós, que eu vou ter que puxar mais alguma coisa aqui. Tá. Então, vamos olhar essa tabela aqui, ó. Essa tabela tem algumas proporções de mistura. Mistura de quem, professora? Mistura de água e etanol. Certo? Em percentual em massa.
né? 90 para 10, 70 para 30, 50 para 50, 30 para 70 e 10 para 90, certo? De água e etanol, em massa. Massa, água, massa, etanol. Ah, em qual temperatura, professora? 20 graus, certo? E também na temperatura de quanto? 33 graus. Então, ele manteve aqui, né? Ó, uma proporção de 90 gramas, né? Ou em massa percentual em massa de água para 10 de etanol. De 70 de água para 30 de etanol. Aqui foi 50-50, né? Mesma proporção. Aqui 30, aumentou agora quem? Etanol em relação à água, e aqui ele inverteu, né? Então ele começou trabalhando, ó, com uma proporção maior de água e menor de etanol, depois equivalentes, e depois o quê? Uma proporção maior de etanol e menor de água. Tudo bem? Nessa primeira coluna da nossa tabela aqui. E daí ele trabalhou com uma densidade em gramas por ml a 20 graus. Uma densidade em gramas por ml a 33 graus. Vamos ver, entender quais foram os valores. Isso é experimental, ele mensurou isso. E nós já sabemos como calcular isso. Tá? Aqui. Densidade aqui dessa mistura, quando eu tinha a maior proporção de água em relação ao etanol, a temperatura de 20 graus foi quanto? 0,98187. Trabalhou com 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. Tá ok? Gramas por ml. Essa é a densidade, né? Podemos esquecer dessa relação. Densidade é massa sobre volume. Vamos pegar isso a 20 graus. Vamos pegar isso agora a 33 graus na proporção inversa. A proporção inversa é essa aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó, número 1. Número 1A. Sim. É que, na verdade, é 35 graus, não 33. Ah, tá. Então, tá ruim, hein? Eu tô precisando aumentar mesmo. Vou aumentar. Isso mesmo, 35. Tá bom? Tá conseguindo visualizar aqui a tela ou não? Deixa eu aumentar ela aqui assim, dar uma expansãozinha nela. Agora melhorou? Agora ficou grandona. Agora sim, também dá pra gente... Obrigada, então. Porque eu também tô achando que aqui pra mim é no 33. Então, ó, deixa eu apagar aqui minha coisa, aqui senão vai ficar feio. Deixa eu apagar isso aqui, senão fica negócio cansativo pra gente olhar. Ó, vamos ver aqui. Voltando aqui, então. Então, esse aqui eu vou chamar assim, ó. 1A, tá? E aqui eu vou chamar 1B. Pode ser? Só para a gente avaliar. Qual que é a diferença de 1A para um B? Aqui era 90 de água e 10 de etanol. Aqui agora é 10 de água e 90 de etanol. Tá bom? Uhum. Só para... O que aconteceu num A? Então, é nessa proporção. Quando eu te falar 1A, você vai saber que a proporção é essa. Quando eu falar 1B, você vai saber que essa é a proporção. No 1A, né, a densidade foi 0,98187. No 1B, a densidade foi 0,81797. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Tem coerência isso ou não tem? Não, acho que não. Eu acho que tem. Por causa que o etanol tem menor densidade. Menor. A densidade do etanol é menor que a densidade da água. Foi isso que nós vimos no sábado, não foi? Hã? Então, se eu aumentei a proporção de etanol em relação à água, em massa, logicamente era esperado que a densidade realmente fosse o quê? Diminuir. Foi o que foi acontecendo aqui, ó, né? Mas vamos olhar esses dois casos extremos primeiro, um A e um B, tá bom? Isso na temperatura de 20 graus. Agora vamos lá, porque eu estava falando errado. Na temperatura de 35 graus. A densidade do 1A foi 0,97685. Alterou um pouquinho aqui, não alterou? Que era 0,98, 0,97.
Né? Já na segunda casa, a gente já viu alguma diferença. E em relação a 1B, na temperatura de 35 graus, também alterou um pouquinho. Proporcionalmente, essas densidades aqui, em relação a essas, elas aumentaram ou elas diminuíram? Diminuíram. Diminuíram. E aí, por que será que essas densidades diminuíram? Por causa do calor, ele causa a expansão do material. Quem falou aí tá com o microfone então. Tá, então eu entendi. O microfone parece ter uma microfonia, mas o que ele comentou, ver se o que eu compreendi foi isso. Por causa que eu aumentei a temperatura, e se eu aumentei a temperatura, eu aumentei a agitação das moléculas, e se eu aumentei a agitação das moléculas, eu tenho uma expansão de volume. Consequentemente, se eu tenho uma expansão de volume, eu tenho uma menor densidade. Eu tenho uma menor massa, aumenta o volume, diminui a massa e diminui, logicamente, a densidade. Confere? Foi isso, amigo? Foi isso, colega? Isso. Isso? Então tá bom. Vamos ver agora. Sim, né? sim. Essa aqui permanece ainda aqui a proporção de quê? Né? Eu vou ver agora 50-50, tá? Então, essa característica aqui, o asterisco, vou chamar de asterisco. Ih, mas que asterisco? Vamos pôr outra letra aqui, fica mais fácil. Aqui não, cara. Apaguei. Vamos chamar esse aqui de equilíbrio. Na temperatura de 20 graus, qual foi o valor da densidade? 0,91, 38. 0,91. 0,91, ótimo. E na temperatura de 35 graus? Teve a oscilação aqui na 0,90. 0,90. Isso tem coerência? Tá de encontro com o que o nosso colega comentou? Sim. Sim. Também ocorreu o quê? Um decréscimo na densidade, porque eu tive uma expansão de volumes. Né? Então, são duas coisas que nós podemos tirar aqui dessa tabela. Quais são? Em relação às temperaturas, por exemplo. O que vocês diriam em relação à temperatura? Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Quanto maior a temperatura... Sim. Pode falar. Pode. Quem falou aí primeiro? Quanto maior a temperatura... menor a densidade. Menor a densidade. E com relação a proporção aqui no caso especial dessa mistura água e etanol. Quando eu aumento a proporção de etanol em relação à água, o que acontece com a densidade? Ela diminui. Diminui. Independente se está na temperatura de 20 graus ou se está na temperatura de 35 graus. Certo? Ela também tem um decréscimo. Tá certo? Confere, pessoal? Certo. Foi essa relação que nós acabamos de tirar dessa tabela aqui. Tá? Todos conseguiram compreender? Então, eu vou novamente aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no nossos arquivos aqui, porque eu acabei saindo do lado da nossa área de trabalho. Só um minutinho, tá? Já estou voltando aqui. Foi isso aqui, que está aí no livro de vocês que nós trabalhamos, certo? E acabamos de analisar. Agora vamos ver o negócio lá do... vou tentar fazer uma cópia aqui. Com relação... Deixa eu aumentar isso aqui. Só. Professora, vou fazer duas cópias, tá? Como que a gente calcula a perca de densidade baseada na temperatura? Tá, só um minutinho. Só fazendo a cópia aqui. Já vamos responder, tá?
Se não desesperar não, que eu vou aumentar, tá? Consegue visualizar essa tela? Dessa forma que tá aqui? Tá. Sim, só que tá mostrando só o cantinho pra gente. Só tá mostrando o texto, é isso? Isso. É porque eu não copiei a outra parte, agora que eu vou fazer. Porque senão ia ficar muito pequeno. Entendeu? Vai trabalhar com 2 telas aqui para facilitar a visualização de vocês. Conseguem visualizar? Sim. Sim, Ana? Sim, Heloísa. Tudo bem, Heloísa? Está conseguindo? Amigo, faz a pergunta novamente para mim agora, porque eu estava concentrada aqui na tecnologia. Por favor. Tem como calcular a perca ou aumento de densidade baseado na temperatura? Não tem como mensurar experimentalmente. Certo? E aí nós já temos tabelado, né, os experimentos, por exemplo, a 20 graus. Isso já está tabelado. Então, a 20 graus, eu tenho a densidade da água 1,0 gramas por ml. Tá? Então, isso são valores obtidos experimentalmente. Porque cada substância tem o seu comportamento, tem o seu tipo de molécula, tem a sua interação intermolecular, que depende da ligação entre os átomos. Tá? Mas, de uma maneira geral, é isso que nós comentamos. Quanto maior a agitação das moléculas, mais afastadas elas estão. Se elas estão mais afastadas, ela ocupa o quê? Um maior volume, né? E, consequentemente, se ela ocupa um maior volume, a densidade vai ser um valor menor. Por isso que eu vou ter no estado sólido, né, a ideia é que ele seja o quê? Menos denso do que o estado líquido. Então, que ele vá para o fundo. Mas a gente já mostrou que a água, né, eu não gosto de falar a água é uma substância atípica. Não, a água não é uma substância atípica. Ela é uma substância com as suas particularidades. E essas particularidades que tem que ser analisada de cada uma das substâncias. E no caso da água, as geometrias das moléculas são hexagonais e eu tenho oxigênio também dissolvido. São 2 particularidades que fazem com que o estado sólido, né, tenha menor densidade que o estado líquido. Aí tem gente que fala, é uma exceção. Não é exceção não, gente. É particularidade que cada substância tem. Por isso que eu tenho que conhecer a fundo modelos atômicos. Por isso que eu tenho que conhecer com